Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje vamos estudar o capítulo 14. Eu expliquei no primeiro vídeo, quando eu falei sobre o panorama do livro de Apocalipse, eu expliquei que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. Nós estamos na 4ª sessão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. E aqui nós vamos ver neste capítulo 14 um alento que Deus dá através da visão que ele dá a João. Por quê? Porque no capítulo 13 foi um capítulo onde ele mostrou na visão o surgimento de uma besta que vai emergir do mal, ou seja, da sociedade humana corrupta, e de uma besta que vai surgir da terra, que é de uma terra que significa uma terra santa, entre aspas, mas que é uma terra que vai surgir um profeta que vai se aliar juntamente com o anticristo, que são 2 bestas criadas por Satanás, por permissão de Deus, para que venham a esmagar, a matar a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, onde eles estão seguindo a ordem mundial, que é a Grande Babilônia, que nós vamos ver isso, a Grande Babilônia, no capítulo 17, que é justamente a nova ordem mundial, ou seja, uma ordem que foi estabelecida pelos grandes da terra, onde querem tirar Deus do sistema, onde Deus não está no sistema que rege a humanidade, que rege as pessoas. Eles vão ser regidos pela ordem que vai ser estabelecida pelo anticristo, por essa liderança que vai ter o poder político e militar, juntamente com outra pessoa que vai ter o poder religioso em suas mãos, mas que vai obedecer a tudo que essa liderança determinar. Então nós vimos isso no capítulo 13, ou seja, a morte dos cristãos, aquele que tiver o selo do Espírito Santo, ou seja, aquele que for selado pelo Espírito Santo, esse vai morrer por causa da perseguição, porque não vai se deixar ser intimidado, não vai se deixar ser marcado pelo sistema, pela ordem do sistema mundial. Esses vão ser mortos. E então aqui no capítulo 14, Deus dá uma visão para que haja alento para esses mortos, para os cristãos de um modo geral, para dizer para onde eles vão estar quando na sua morte. Então vamos ver o capítulo 14. Antes eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por estar aqui. Levanta a tua palavra. Senhor, que haja entendimento da sua palavra, Senhor. Hoje nós vamos ver, Pai, o reino celestial, o Monte Sião, onde vão para lá todos os santos, todo aquele, Senhor, que foi selado pelo teu Santo Espírito, todo aquele que se arrependeu e entregou a sua vida para o Senhor Jesus e que anda nos seus caminhos, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, este vai estar no Monte Sião, diante do trono de Deus, rejubilando, cantando, louvando o teu santo nome e adorando o teu santo nome. Então, Pai, que cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, que ela possa refletir sobre sua vida, Pai. Será que essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, ela foi selada pelo Espírito Santo? Será que ela tem certeza da sua salvação? Será que ela é uma pessoa que foi convertida verdadeiramente ao Evangelho? Pai, no nome de Jesus, se essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ela não entregou ainda a sua vida para o Senhor Jesus, que ela faça isso hoje, Pai. Que essa palavra venha penetrar no seu coração e que venha tocar, Senhor, a vida dela, para que ela saiba para onde nós estamos indo, Senhor. Ou para o Monte Sião, ou para uma cidade que vai ser preparada para Satanás e os seus adoradores, para aqueles que não foram selados pelo selo do Espírito Santo, vão para essa cidade, Pai, que vai ser determinada, que vai ser lançada, uma cidade que vai ser adornada pelo lago de fogo e enxofre, que vai estar contido dentro desta cidade, que vão morar lá todos os adoradores da besta, todos aqueles que adoram o sistema babilônico, todos aqueles que foram adorados, que foram selados pelo número da besta, que é o sistema que governa esse mundo.
Mas aqueles que foram selados pelo teu Santo Espírito irão morar no Monte Sião. E é o que eu te peço, Senhor, que cada pessoa ela venha refletir e entregar a sua vida para o Senhor enquanto há tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver o capítulo 14. Diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então aqui João tem a visão de todos os santos diante do trono do Cordeiro. E ele começa dizendo: olhei e eis o Cordeiro em pé. Quem é o Cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo. Sobre o Monte Sião. Que Monte Sião é esse? É o céu. Lá em Hebreus 12, 22 e 24 diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, ou seja, está falando de quem? De todos os salvos, de todos os santos que vão chegar a essa cidade, que vão chegar ao céu, que vão chegar ao Monte Sião. E ele diz: e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Isso está escrito lá em Hebreus 12, 22 e 24, onde fala dessa cidade. Só quem vai estar lá, onde ele fala a Jerusalém celestial, e a incontáveis, ou seja, os anjos, os santos, eles vão estar juntamente com os incontáveis hostes de anjos, ou seja, estarão diante dos 4 querubins, dos 4 seres viventes, os que representam toda a criação, que representam todas as hostes de anjos que estão no céu. E diz: e a universal igreja, assembleia dos primogênitos arrolados nos céus, ou seja, de todos aqueles, ou seja, de todos os salvos, de todos os santos, juntamente com aquele que foi o primogênito, que foi Jesus Cristo, e o juiz de todos, que vai estar junto com eles, junto ao quem? Aos espíritos que foram aperfeiçoados e a Jesus, ou seja, todos os santos que foram aperfeiçoados aqui na terra. Então, quando você se arrepende, você aceita o Senhor Jesus Cristo, você entra no reino de Deus, entra num reino espiritual, onde você vai ser aperfeiçoado, onde a sua mente vai ser transformada com a renovação da palavra de Deus, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo é quem vai modificar você, você vai ser aperfeiçoado. Por isso que em Hebreus diz que os aperfeiçoados e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, estes é quem vão estar lá. Então, a cada dia você vai sendo aperfeiçoado. Ao ouvir a palavra de Deus, você vai se tornando um santo, você vai sendo santificado em degrau por degrau, até chegar à perfeição do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, por isso que ele disse que aos aperfeiçoados, aqueles que estão no céu, é porque foram aperfeiçoados aqui na terra, quando se converteram e entraram no reino de Deus e começaram a ouvir a palavra de Deus, e essa palavra vai transformando o seu pensamento, a sua mente. Ocorre uma metanoia na sua mente, que é justamente o selo do Espírito Santo que vem se fazer presente em sua vida, na minha vida, para ir nos ajudando a nos aperfeiçoados, ou seja, nos tornarmos aperfeiçoados até chegar na glória. Então é isso que João está vendo, essa reunião de santos junto aos anjos, junto aos 24 anciãos, porque ele diz aqui, no versículo, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, no céu,
e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ou seja, esses 144 mil, nós já vimos aqui em um capítulo anterior. Quem são esses 144 mil? São a junção de todos os santos, dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, que são lá, em cada tribo são 12 mil, então, e multiplicado por 12, que são os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então, 144 mil são todos os salvos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e que ele diz, e que está escrito na fronte o seu nome e o nome de seu pai, ou seja, essa pessoa já foi selada pelo Espírito Santo de Deus no momento da conversão. Aí no versículo 3 diz: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Que voz são essa? Quando fala em trovejar, voz de muitas águas, está falando de quem? De Deus Todo-Poderoso, porque quando fala como se fosse voz de trovão, sempre aqui em Apocalipse está falando dessa voz. Quando João viu lá no capítulo 1, ele ouviu a voz do Senhor, de Deus, ele ouviu vozes de muitas águas, voz de trovão, é aquela voz poderosa que João continua vendo através dessa visão que ele vê o trono de Deus, e diante do trono de Deus todos os salvos. Aí ele diz aqui, e também ouvi, e voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Então aqui ele está falando dos louvores. Quando fala em harpa, a harpa são os louvores que tem. Quando lá no Antigo Testamento sempre se falava em harpas. Quando se fala em harpas, está se falando dos louvores. É um símbolo, né, que a gente vê aqui em Apocalipse quando fala incensos, altares, arca, né? Então a ideia dos arpistas vem do louvor dos judeus, porque no Antigo Testamento os judeus eles louvavam a Deus através de instrumentos musicais, de harpas. Então, e esse louvor ele continuou no Novo Testamento, na igreja do Novo Testamento também continua. Hoje nós santos, os santos de Deus aqui na terra, todos louvam a Deus, adoram a Deus em espírito e em verdade, porque essa é a adoração que Deus quer, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, esse louvor vai estar lá diante de Deus. Então, quem não gosta de louvar a Deus, esse não vai herdar a vida eterna, porque lá vai estar constantemente, dia e noite, os santos do Senhor louvando a Deus diante do trono dele. Então ele continua, entoava um novo cântico. Quem entoava um novo cântico? Os santos, os remidos, que estão lá diante do Cordeiro, diante do Deus Todo-Poderoso. Eles estão entoando um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes. Então quem se lembra do capítulo 2, do capítulo 4, quando João vê a descrição do trono de Deus, então ele viu que estava próximo ao trono de Deus, os 4 seres viventes. Quem são esses 4 seres viventes? São os querubins, os serafins, que eles representam todos os anjos do céu. Como também estavam próximo ao trono 24 anciãos, que são 12 representantes dos 12 patriarcas e 12 representantes dos 12 apóstolos. Então são os 24 anciãos que representam antes dessa visão que João teve, eles estavam lá representando todos os salvos, todos os santos. Mas aqui nessa visão, João já vê a quantidade de salvos diante do trono. Aí ele diz assim, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, somente esses 144 mil é que estão entoando o cântico ao Senhor. E diz assim, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Ou seja, a Bíblia ela usa de simbologia. Então, aqui está sendo falado uma linguagem simbólica, representando que aqueles salvos que estão lá é a igreja, eles compõem a igreja do Senhor,
que é uma igreja casta, uma igreja virgem, que não se macularam. Ou seja, ele compara aqui a uma mulher, que são estes que não se macularam com mulher, ou seja, um homem que não se maculou com mulher. Ou seja, é uma igreja virgem, que está casta, é essa noiva do Cordeiro que está lá diante do trono. Aí ele diz, são eles, ok, os salvos, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, ou seja, são eles, aqueles que estiveram aqui na terra e que representaram o Senhor Jesus Cristo, porque eles seguiam a Jesus, onde eles iam, para onde eles iam, eles diziam que eram seguidores de Jesus, eles não negaram a sua fé aqui diante dos homens, ao contrário, eles diziam, sabiam, todas as pessoas sabiam quem eles eram, porque eles eram seguidores de Jesus. Aí ele diz, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, ou seja, não tem mácula, ou seja, eles estão limpos, foram limpos, redimidos, purificados com o sangue do Cordeiro. Então só vai estar diante de Deus aquele que está limpo, purificado, santo, e essa santidade nós temos aqui, no momento da nossa conversão, no momento que você aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você entra no reino espiritual e passa a obedecer a essa palavra e santificando as suas vestes, as suas vestimentas no sangue do Cordeiro e continuando com essas vestimentas puras, limpas, para poder chegar diante do trono de Deus. Então isso é o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Mas aí, a partir do versículo 6 em diante, João começa a ouvir vozes de anjos, que vão detalhar para ele acontecimentos que fizeram com que esses santos pudessem vir até ao trono de Deus. Então ele diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É isso que esse anjo está dizendo a João. Olha, está lá o evangelho. O evangelho foi lançado desde o cavalo branco. O primeiro selo que foi aberto foi a emissão, esse cavaleiro branco que veio com um arco para a terra para disseminar o evangelho. Então os crentes, eles estão lá na terra pregando o evangelho, que ele diz assim, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então, os filhos de Deus, né, estão aqui na terra. Aqueles que foram para lá, que estão lá, mas eles aqui em terra, eles pregaram a palavra. Ele está dizendo, olha, o anjo está dizendo, preguem a palavra a cada nação, terra, a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes e a água. Ou seja, esse anjo está lembrando, dizendo a João, porque João naquela época tinha acabado de ver Jesus assunto ao céu. Então, poucos dias, pouco tempo após, ele tem essa visão, e esse anjo dá essa ordem, lembrando a ele, né, que aqui na terra tem que ser pregado o evangelho, para que toda criatura venha a temer a Deus, venha se arrepender, para que ele possa estar diante do trono de Deus, assim como esses 144 mil. É isso que o evangelho tem que fazer na terra, é conversão, levar o povo a se converterem, a aceitarem ao Senhor Jesus. Então João vê esse anjo como se lembrando a ele, olha, o evangelho está na terra, para que as pessoas se arrependam e se voltem para Deus. Mas ele vê outra segunda voz e diz assim, seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Esse anjo está lembrando a João que a Babilônia, que hoje, né, que naquela época e hoje também, essa Babilônia, ela tem a fúria dela, ou seja, é um sistema mundial. A Babilônia consiste no sistema do mundo, e ela está sentada sobre o globo
nós vamos ver no capítulo 17 que essa Babilônia, que é chamada grande meretriz, é ela que corrompe as pessoas, que levam as pessoas para o inferno. Ela, a grande meretriz, a Babilônia, é um sistema mundial imposto, colocado por Satanás. E Satanás, quando ele tiver levantar o anticristo e a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, eles vão apenas confirmar no mundo esse sistema, que já existe esse sistema no mundo, mas eles vão apenas impor e determinar para que todos sigam esse sistema. Então, esse anjo diz assim, lembrando, né, que essa Babilônia vai cair, vai chegar o dia que ela vai cair. Na terceira voz, João vê outro anjo dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca e sua fronte sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e de sua imagem, a quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É como o terceiro anjo está dizendo, olha, então se alguém quiser adorar a besta, né, e a sua imagem, aquele que receber a imagem, ou seja, se deixar ser marcado na fronte ou na mão, isso aí eu já expliquei no capítulo anterior, que isso é uma marca imposta pelo mundo, ou seja, o mundo vai impor essa marca na pessoa, ou seja, a pessoa a gente vai conhecer pela sua mente, pelos seus pensamentos, que concorda que Deus não existe, que não existe pecado, que tudo é normal na humanidade, no mundo. Ou seja, essa pessoa tem essa mente voltada para a libertinagem, para a liberdade, que nada é pecado. Isso é o que impõe o sistema mundial, que vai ser confirmado pelo anticristo, mas que as pessoas já adotam esse sistema de vida. Ou seja, para ela, o pecado não existe. Então eu posso ser homossexual, eu posso me prostituir. Essa pessoa, ela já tem na mente que não é pecado. Então, na mente e na mão significa as suas atitudes. Então, ela toma atitude como uma pessoa que aceita que está já uma pessoa aceitando essa nova ordem mundial, que é assim, não existe pecado. Então, eu posso viver a minha vida seguindo a norma mundial, o que estabelece o mundo, o que estabelece Satanás, que diz que a gente pode viver assim. Então, essa imagem, essa marca na fronte e na mão é o sistema mundial que a pessoa comprova viver uma vida aceitando essa nova ordem mundial com suas atitudes. Então, essa pessoa, ela vai beber do vinho da cólera de Deus no dia de juízo. E ele diz assim, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, nunca terá fim. Essa pessoa vai sempre morar na cidade imunda, que é a cidade de Satanás, que vai ser um lago de fogo e enxofre, que todos os adoradores da besta ou do sistema, ou seja, do pecado, vão estar lá. E ele diz assim, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Ou seja, tanto os adoradores da besta que vão surgir, mas que já existe há muito tempo, que muitos já estão marcados com a besta, quando eles não querem aceitar Jesus Cristo, querem viver de acordo com o sistema do mundo, que o mundo diz que é pecado, que não é pecado, a pessoa quer aceitar a viver dessa maneira. Então, esses já estão marcados pelo sistema do mundo. E ele diz, mas está a perseverança dos santos. Ou seja, ele diz, esse anjo lembra que os santos devem perseverar, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma quarta voz, João volta novamente a ouvir outra voz que diz,
escreve: bem-aventurados os mortos, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, bem-aventurado aqueles que já morreram ou que morrem no Senhor. Esses, as suas obras os acompanham. Que obras? As obras que eles tiverem feito aqui nessa terra. A obra de pregar a palavra de Deus, a obra missionária, ou seja, a obra que eles fizeram para o Senhor. Essa obra vai acompanhar esses cristãos que morreram em Jesus. E esses vão estar descansando das suas fadigas. É isso que ele diz. No versículo 14, e no versículo 17, ele diz que, no versículo 14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na outra uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aqueles que se achavam sentados sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lugar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então aqui nós vimos, do capítulo 14 ao capítulo 16, esse anjo, João está vendo a ceifa dos justos, daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Quem vai fazer essa ceifa? É o próprio Jesus. É ele, quando ele diz assim: eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, ao próprio Jesus Cristo, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então é Jesus que vai fazer o ajuntamento, ou seja, é ele que vai, toma tua foice e ceifa. Ele vai dar a um outro anjo que saiu do santuário essa foice para ceifar a seara da terra, porque já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Ou seja, os santos, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, serão ceifados por esse anjo, que aqueles que ainda estiverem vivos serão ceifados, serão trazidos para o seio do Senhor. Mas aqueles que não aceitaram, aqueles que estão, porque foi dada autorização a outro anjo, no versículo 17 diz: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também outra foice, uma foice afiada, estes para colher o joio, aqueles que não vão herdar a salvação, porque ele diz: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lugar da cólera de Deus. Ou seja, enquanto que os santos, os salvos, irão para o Monte Sião, os que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo vão para a cidade do lagar da cólera de Deus, que é um lagar onde foi pisado, foi encontrado fora da cidade, ou seja, da cidade santa. Vai estar fora um lugar onde correrá sangue no lagar até os freios, ou seja, ele coloca uma extensão de 1.600 estádios, ou seja, será muito grande essa cidade que ficará fora da cidade santa, onde essa cidade imunda vai ser habitada por Satanás e todos os seus filhos, e todos aqueles que adoraram a besta, e todos aqueles que adoraram o sistema do mundo. Então esses vão ficar por séculos e séculos e séculos, e toda a eternidade, neste lago de fogo e enxofre, onde
diz assim, e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, ou seja, vai ser um tormento, né, dentro dessa cidade, porque só vai haver tormento e dor, onde eles estarão dentro de um lago de fogo e enxofre. É esta cidade que ficará de fora da cidade santa, onde só vão estar os redimidos, os santos. Então é isso que nós acabamos de ver no capítulo 14, a separação que vai ocorrer, né? Os santos para onde eles vão e os condenados, os que não ganharão a salvação, para onde eles irão? Para o lago de fogo e enxofre, que ficará numa cidade fora da cidade santa. Então foi isso que nós acabamos de ouvir e ver no capítulo 14. Amém?